E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aqui que o craque Miller falou do São Paulo, que venceu o Botafogo ontem e enfrenta a LDU lá no Equador. Jogo difícil na altitude. Já quero que você deixe aí nos comentários. O que você acha que vai ser? Qual vai ser o placar desse jogo de quinta-feira? Tá ansioso? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo todos os dias no canal pra você curtir. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto e a gente vai falar muito desse São Paulo, que ao meu ver é um bom São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A LDU. Muito bem. Gostaram do jogo? Eu gostei. O Miller gostou mais que eu, mas o São Paulo mereceu ganhar de qualquer maneira. Até porque as melhores oportunidades, Michele, foram criadas pelo São Paulo, né? O Rafael Tolói entrou e parecia que já está há 3 anos no clube, né? Não sentiu a falta de entrosamento. Assim como o Rigoni, o argentino, jogou muito bem, ele tem muita força, ele chuta bem de fora da área e tem a confiança do treinador. Apesar de vários, o São Paulo ontem, Michele, teve 7 desfalques. 7 E jogadores que são importantes e decisivos nas partidas, em especial o Lucas, Ferreirinha e o Luciano, que estava suspenso. Então, são desfalques consideráveis. Mesmo assim, o São Paulo apresentou um bom futebol. O time do Botafogo, um time fraco, um time que não teve reação nenhuma, entrou mesmo para perder. E o São Paulo, claro, dentro de casa, procurou o resultado a todo instante. Como eu disse, teve as melhores oportunidades, bola na trave, gol anulado, quer dizer, o São Paulo poderia ter feito 2-3-0, que teria sido um placar normal. Muito bem. Não, Xará? Sem dúvida, poderia ter sido um placar normal 2-0, inclusive por essa chance que o Tapia perdeu, o Rigoni perdeu, o São Paulo... Não, o Tapia até fez o gol, mas foi anulado, porque ele estava impedido. Mas o gol que o Rigoni perdeu realmente foi uma pena, né? Porque a volta dele ao São Paulo... Porque a jogada foi bonita. Foi bonita, o contra-ataque que ele puxou, né? Velocidade, conseguiu com a bola chegar à frente do zagueiro, chutou meio mascado e aí ele não teve o direcionamento da bola, talvez como ele gostaria, né? A bola bateu na trave caprichosamente, não entrou, ela saiu e o São Paulo não fez o segundo gol, mas... também a gente tem que ressaltar que o Botafogo está uma grande bagunça, tem ótimos jogadores, inclusive no banco, e o técnico, o filho do nosso treinador, está perdidinho no comando do Botafogo, né? Não está conseguindo acertar o time não, cara. Mas, Michele, lembra do Domenech no Flamengo? É uma coisa, né? Ele foi auxiliar do Guardiola há 200 anos e não conseguiu ter sucesso no Flamengo. É a mesma coisa do filho do Ancelotti. Ele foi um auxiliar, agora ele é um protagonista, um treinador. Não tem experiência e também não tem competência, porque os jogos que eu vi do Botafogo, ele não está conseguindo fazer o time jogar. O Kleber Xavier. Exatamente. Mas O o Tite Kleber também. Xavier precisa ter mais experiência. Já o Scaloni, que era da Argentina, ele era auxiliar técnico, ele deixou de ser e virou técnico da seleção argentina. Você está falando de uma outra dimensão. Tá, tudo bem. Os treinadores aspirantes argentinos são muito melhores que os brasileiros. Boa noite, Má. O Crespo tem dor de cabeça para o jogo da Libertadores na quinta? Tem sim, viu, Michele? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira, início de semana. Como você falou, quinta-feira já tem jogo da Libertadores. O São Paulo viaja lá para Quito, no Equador, para enfrentar a LDU nessa partida de ida das quartas de final da competição. E aí o Hernan Crespo não sabe quem ele vai colocar na lateral esquerda. E eu explico por quê. Ontem, durante a partida, o Enzo, um dos grandes nomes aí do jogo, deu até assistência para o gol do Dineno, depois quase fez um gol de falta, como vocês estavam comentando, sentiu um problema no tornozelo, precisou ser substituído, ali mesmo no banco de reservas, acabou fazendo aquele primeiro tratamento com gelo na região e tudo mais. Acontece que hoje o clube confirmou, de fato, que ele sofreu ali um trauma no tornozelo esquerdo, vira uma dúvida para o jogo de quinta-feira. Aí você deve pensar, mas tem o Wendel. Pois bem, o Wendel entrou no lugar do Enzo, jogou todo o segundo tempo, mas ele sentiu um problema no adutor da coxa esquerda. Também realizou exames de imagem hoje aqui no CT. Felizmente não foi constatada nenhuma lesão, mas teve ali um problema mesmo, de repente por estar um tempo maior sem jogar por essa quantidade de minutos, enfim. Mas fica aí então a dúvida, quem Hernan Crespo vai conseguir colocar na lateral esquerda na próxima quinta-feira. Se nenhum dos dois estiverem aptos a jogar,
o jovem Patrick Lanza pode ser o escolhido aí pelo técnico se for fazer essa função de lateral esquerdo propriamente dito, tá certo? Então essas são as informações sobre a lateral esquerda do São Paulo. Já outras notícias aqui positivas são nessa reapresentação de hoje no CT. O Ferreira, que não jogou ontem por conta ali de um desconforto no próprio adutor também da coxa, treinou normalmente, não deve ser problema para quinta-feira. Lucas e Oscar estão ali avançando nas suas recuperações. O Oscar, que vem tratando esse problema na lombar, nas vértebras ali, bem avançando, já está treinando um pouquinho mais no gramado. E o Lucas correu pela primeira vez hoje na esteira. Ele fez aquela artroscopia no joelho e correu pela primeira vez ali na esteira. Deve estar próximo também de retornar para correr no gramado. Essas são as notícias, então, do São Paulo desta segunda-feira. E aí eu vou deixar essa dor de cabeça para vocês discutirem da lateral esquerda do São Paulo. Mi? Obrigada, Má. Nossa, faz tempo mesmo no Oscar e o Lucas que não jogam, né? Não, o Oscar passou por cirurgia diferente, teve né? a cirurgia, mas faz tempo. Mas o Lucas também passou por cirurgia. Também. Fez uma artroscopia no joelho, deve voltar só no final do mês. Mas quinta-feira joga o Enzo e o Patrick fica no banco, o Wendel fora. Bom, mas aí eles voltando, dá belo upgrade no time, O Lucas é o melhor jogador do São Paulo. Só que o Lucas acho que não consegue pegar essa fase de Libertadores. O Lucas só vai poder jogar Libertadores se chegar à semifinal, aí tem alguma possibilidade de pegar o Palmeiras ou o River. Ele vai voltar no final do mês, aí gradativamente, aquela coisa toda, né? Então, aí joga, tipo, 30 minutos? Readquirir o ritmo de jogo, aos poucos, aquela coisa toda. Mas o Lucas é um titularíssimo do time e é o melhor jogador do time. Então o Lucas, ele tem a cadeira cativa, né, no caso. Estando pronto, estando bem, vai titular jogar. Absoluto. Beleza. Bom... Muito bem, tá aí o Crespo, que ele evita falar do jogo seguinte, mas falou um pouquinho sobre o jogo do São Paulo nesse meio de semana contra a LDU, quinta-feira em Quito. Mas, sobre o jogo, tá aí o gol do Dineno, Arnaldo. O ataque era ontem Dineno e Tapia, que deu contra o recado. Na verdade, vou falar, o jogo mesmo era para o São Paulo poder ter feito mais. Teve chance de fazer mais. Foi 1-0, mais uma vitória do Crespo, já é o 7º colocado. O São Paulo está colado agora justamente no próprio Botafogo. E parece, não sei qual que é a sua análise, que entre quem sai, o time tem um padrão muito claro do jeito de jogar. Tem, no Campeonato Brasileiro tem mesmo, a despeito de tantos desfalques, jogo a jogo, né? Talvez esse tenha sido o time mais estranho, né, dessa trajetória no Brasileiro, com uma dupla de ataque nova, com um estreante na zaga, sem os dois pilares no meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilha, mas o São Paulo jogou bem desde o começo. Eu vejo assim, né, curioso, né? Por isso que também o dinheiro não é tudo, ou não é tudo, pelo menos no primeiro momento. O Botafogo, que investiu como Palmeiras e Flamengo, é um time muito desorganizado e o São Paulo é um time muito organizado. Muito. Né? Então, essa foi uma diferença. 1-0 não refletiu o que foi o jogo. São Paulo, 2 bolas na trave, volume total. O Rafael não foi... Esse foi o lance mais perigoso do Botafogo, num erro do Alan Franco. E o São Paulo só perdeu o controle quando o Rodriguinho... Aí que tá, né? É diferente a situação do Crespo, do Abel, do Felipe Luiz. Porque uma coisa é ter um plano bom para o jogo. A outra coisa é quando você começa a perder os jogadores. E quando o Rodriguinho sente e pede para sair, ele não tinha ninguém para fazer a função no banco. Só tinha um menino da base, o Pedro Ferreira, que nunca fez um jogo pelo profissional. Aí ele coloca o Luan. Até o Luan achar o lugar dele no campo, e aí ele quase faz um gol. O Luan entra, o Marcos Antônio muda de posição. E aí o Marcos Antônio perde a utilidade, aí o Botafogo teve 1 ou 2 arrancadas. E o Crespo rapidamente reposiciona o Luan. E aí o São Paulo volta a ter as bolas do jogo, a bola na trave do Rigoni e essa mesmo do Luan. No Brasileiro, Tironi, é raro a gente apontar uma partida ruim do São Paulo com o Crespo. Eu acho que o São Paulo fez muitos pontos e jogou quase todas as vezes bem, inclusive quando perdeu do Cruzeiro, né? 7ª vitória em últimos 10 jogos, se eu não me engano, né? Então, né? Em casa voltou a ser um time muito forte, como habitualmente era, né? O São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro há muito tempo, ganhou. Não ganhava do Botafogo há muito tempo, ganhou. E vai, enquanto não vem a Libertadores, vai se colocando numa posição de possível resgate via brasileiros, que ele foi eliminado, que eu acho que é o papel do São Paulo, né? E
Agora, eu acho que é um outro tipo de desafio, porque na Libertadores, o São Paulo passou do Atlético Nacional, mas ele não jogou bem. Bem, como vinha jogando no Brasileiro. Lá não jogou mesmo, e no Morumbi jogou primeiro tempo. Né? Então, talvez reprisar ou replicar o que está fazendo na Libertadores seja o desafio. Deu para perceber também que pós-janela, a comparação, vou comparar de novo com os outros times brasileiros da Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. O São Paulo ficou muito forte do meio para trás, acho que ele já era forte, agora com o Tolói, com o Maílton, com a recuperação dos laterais e tudo mais, você tem do meio para trás muita gente boa, mas do meio para frente falta acabamento, falta refino, falta... Né? Não vou falar que falta Vitor Roque, ou falta Rascaeta, ou falta Samuel Lino, ou falta Pedro, porque seria uma covardia. Mas, né, sem 3 centroavantes machucados, ontem o Luciano não estava, o Ferreirinha não estava, falta um pouco de requinte de finalização, é natural. São os limites do São Paulo para a temporada. Tolói, primeira vez, estreou muito bem, jogando pelo lado direito da defesa. Rigonha entrou no segundo tempo, foi bem também. São 2 jogadores rodados, né, são jogadores experientes, que podem até ajudar na Libertadores. Libertadores e LDU e Quito é uma outra conversa, é um outro tipo de jogo. E o que o Crespo, sem querer respondeu é que, e deu para entender, que ele não quer superestimar a questão da altitude. Né? Ele não quer, ele falou, é uma coisa que eu levo em consideração, já joguei, sei como é que é, mas eu não quero que isso fique como o fantasma maior e não como joga a LDU, como é a LDU por esse jogo da quinta-feira, que é um jogo muito desafiador, né? É uma outra pegada. Toda vez que jogou lá, o São Paulo penou com qualquer técnico, com qualquer elenco. E vai ser um desafio novamente lá, o Quito a primeira partida e depois o jogo da volta no Morumbi na outra quinta-feira. A impressão é que ele vai, contra a LDU, definir o parceiro do Luciano mais em cima da hora, no ataque. E a minha dúvida é se ele vai com o Rodriguinho desde o início ou se ele vai colocar mais um jogador de marcação. Contra o Atlético Nacional, ele foi com um jogador de marcação. Né? Ele foi com o Alisson, lá em Medellín, e não deu certo. Mas temos que considerar que o Rodriguinho ainda é um jogador em formação, é um jogador que tem bons e maus momentos no jogo, ainda a questão física pesa, para ele definir qual a melhor formação para enfrentar a LDU na quinta-feira. Massa, dentro de campo tá aí, bonito não, tá bom São Paulo, mas o Botafogo, rapaz... Eu queria só falar um pouquinho do São Paulo, se você me permite. Acho que a maior virtude do Crespo é conseguir tirar dos 11 que ele tem o máximo o tempo todo. E desde o início tem sido assim. Uhum. Desde a chegada dele, quando o São Paulo estava ali, rebaixamento, olhando, será que ele conseguiu rapidamente, nem tanto, porque ele também teve o período de Campeonato Mundial de Clubes para trabalhar um pouco, né? Mas ele conseguiu incutir um modelo de jogo e esse modelo é muito forte. Com o mínimo, o São Paulo entrega o máximo e entrega uma consistência defensiva que me deixa, eu acho interessante. Quer dizer, em nenhum momento o Botafogo conseguiu jogar contra o São Paulo. O São Paulo marcou muito mais do que jogou e mesmo assim teve gol anulado. O gol anulado, né, do Tapia. Anulado, 2 na trave. 2 na trave, uma até com requinte de crueldade, porque ela bate na parte de dentro da trave e sai. Né? Então, acho que tem sido essa a questão. O treinador conseguir tirar tudo. E ele partiu de um princípio muito simples do futebol, que é uma defesa forte. Isso em Copa vai longe, cara. Eu acho que se o São Paulo repetir o jogo contra a LDU, que fez contra o Atlético Nacional, perde o jogo. E talvez a vaga, né? Aí é outra, aí não sei, vamos esperar. Mas aquilo que a gente viu, talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo com o Crespo. Aquilo foi um horror. Pior que contra o Flamengo. Né? Até que contra o Flamengo, beleza, né? Porque lá contra o Atlético Nacional foi um negócio realmente... O São Paulo não fez nada.
dos 4 aspectos mais simples do jogo, o São Paulo não conseguiu executar, né? Agora, você me perguntou do Botafogo Glorioso, tem uns telespectador nosso que está sempre no quarta-feira, né? Sim. Que é torcedor do Fogão, preocupa e preocupa muito, porque existe uma insegurança jurídica com relação à SAF, uma disputa judicial. Vamos falar sobre o nosso querido tricolor. Vocês sentem confiança nesse São Paulo? Acho que essa pra mim é a principal pergunta. Eu há muito tempo não sentia um São Paulo tão concentrado. Há muito tempo não. O Zubeldia, a gente não pode ser desonesto. O São Paulo do Zubeldia no ano passado, em alguns momentos, era um time assim, um time... Não tô falando de estilo de futebol, tô falando de concentração. Era um time, em alguns momentos do ano passado, era um time extremamente concentrado, que sabia o que fazer em campo. Pra mim, esse time do Crespo joga mais do que o time do Zubeldia, mas sim, bem mais. Questão de futebol, pô, de jogo, de tabela, de criação de jogada, de saída de bola, principalmente, de organização. E pra mim voltou a ser um time organizado, competitivo e concentrado. Em pouquíssimos momentos, e eu, sinceramente aqui eu nem consigo me lembrar qual ou quais, o São Paulo do Crespo aparenta ser ou aparentou ser um time desconcentrado ou desorganizado. Por mais que, por exemplo, lá no jogo contra o Atlético Nacional tomou pressão, mas em nenhum momento foi um time desorganizado. Tentava manter o mínimo de organização, tentava fazer o básico, mas o time do Atlético Nacional chegou. Na derrota contra o Cruzeiro, longe de ser um time desorganizado. Um time completamente organizado, centrado, um gol ao acaso, o cara bateu a falta, desviou, matou o goleiro. Isso me dá confiança nesse time de São Paulo. Isso me passa que esse time é um time confiante. Me passa que esse time é um time que eu e você, torcedor São Paulino, nós podemos confiar. Se vai ser campeão, porra, isso aí ninguém sabe. Você só ganha um. E o São Paulo nem é o melhor time da Libertadores. Tem times mais fortes que o São Paulo. Mas isso não impede o São Paulo de chegar. Ou você acha que o São Paulo não pode passar pela LDU? Empata lá 0x0, ganha aqui de 1x0, passou. Passa o River contra o Palmeiras. Eu acho que vai passar o River. São Paulo empata lá 1x1 e ganha aqui 1x0, 2x0, 2x1. E chega na final, jogo único. O São Paulo não pode fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo? Com todos os reforços? Cara, eu não acho impossível o São Paulo chegar na final da Libertadores. Esse time do São Paulo é um time... Os caras são extremamente honestos e homens, sabe? Não é aquele time de moleque que os caras tá lá por obrigação. E, eu tô aqui, jogar de qualquer... Não, os caras realmente estão comprometidos. Os caras são comprometidos e querem estar ali, querem jogar no São Paulo. Eu fico feliz vendo isso, eu fico feliz vendo esse time jogar, eu sinto confiança. E aí, se a gente for falar de futebol, a gente vê que o futebol do São Paulo vem melhorando. Ao contrário do que acontecia com o Zubeldia, em todas as paradas, datas FIFA, semana livre, o São Paulo melhora com o trabalho. O Crespo faz esse time entregar coisas novas, ter mais padrão, cada vez mais padrão de jogo, cada vez mais intensidade, cada vez mais organização. O São Paulo é um time organizado, que sabe o que fazer. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas eles tentam fazer o que é treinado. Eles tentam fazer o que é treinado. Eu sinceramente, há um bom tempo, desde o ano passado, em alguns momentos do ano passado, eu não sentia tanta tranquilidade quando o São Paulo entra em campo. O São Paulo
do Carpini, o São Paulo do Zubeldia, era um São Paulo que você não sabia o que viria. Você não sabia o que esperar do jogo. O São Paulo do Crespo você sabe. Se vai ganhar, se vai perder, é do jogo, ninguém sabe. Mas que demonstra ser um time organizado, que demonstra ser um time com a cabeça no lugar. Você não vê o São Paulo batendo, dando pontapé, faz falta quando tem que fazer pra tomar o amarelo, mas de forma leal. É um time que se expõe pouco, é um time que o Rafael nem precisa estar fazendo tantas defesas assim, e quando precisa, tá numa boa fase, faz as defesas. É um time que os gols não são gols por acaso, a jogada começa por um lado, termina pro outro, tem inversão de jogada, tem bola trabalhada. Cara, tem muita gente que fala assim, você tá iludido, você tá aí, você tá... Não. É nítido ver a evolução do São Paulo nas mãos de Hernan Crespo. Quinta-feira teremos um grande jogo, um grande adversário, um grande teste pro time do Crespo. Mas independente do resultado, eu sei que o São Paulo não vai ser um time desorganizado, não vai ser um time perdido. Vai ser um time que vai saber o que fazer. Se vai dar certo, vai dar errado, não sei. Mas é um time que sabe o que faz dentro de campo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!